Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado em que estamos aqui juntas e juntos reunidos para aprender um pouco mais sobre verdades que estão e fazem parte do nosso tempo e que precisamos entender para que nos posicionemos do lado correto. Gostaria que o Senhor se fizesse presente entre nós, que seja um estudo proveitoso e que todas e todos aqui possam compreender e tirar proveito deste estudo. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Então, vamos começar. Recentemente, o ancião Marco fez uma apresentação no canal do El Librito sobre o Peter Thiel, onde ele compartilhou um pouco sobre essa visão teológica e a relação que essa pessoa tem com os representantes do governo atual de Donald Trump, em especial o J.D. Vance. Então, vamos entender um pouco sobre quem é Peter Thiel. Alguém aqui sabe quem é ele? Que poderia nos dizer? Alguém? Ele foi uno dos fundadores de PayPal. Exato, Mati. Obrigada. Isso mesmo. O Peter Thiel, ele é um empreendedor, ele é também investidor e pensador político tecnológico. Gabriel, você tinha levantado sua mão? Não, não queria interromper. Acho que você vai explicar tudo. Só, talvez é, é importante saber que ele é um bilionário. Assim, ele é muito, muito rico. Uhum, verdade. Então, além dele ser, né, bilionário, como o Gabriel disse, ele nasceu na Alemanha, mas ele também possui cidadania norte-americana e ele é formado em Direito e Filosofia pela Universidade de Stanford. Então, as principais atribuições da carreira que ele possui são, primeiro, como o Mati disse, ele é o cofundador da PayPal no ano de 1988. E a PayPal, o que é a PayPal? É uma plataforma que permite comprar e gerenciar pagamentos online com rapidez e segurança. Segundo, ele é cofundador de uma empresa de software que analisa dados usada por agências governamentais e corporações, chamada Palantir Technologies. No ano de 2003, ele foi o cofundador dessa empresa e no ano de 2004, ele foi uma das primeiras pessoas a investir no Facebook. E assim como ele investiu em empresas como SpaceX, Airbnb, por meio de fundo de capital de risco. Antes dessas grandes fundações nos quais ele tem um patrimônio muito grande, ele teve uma trajetória no Vale do Silício, no estado da Califórnia, que é considerada o centro mundial de tecnologia e inovação. Vocês conhecem o Vale do Silício? Lá estão centralizadas grandes empresas, né, como Apple, Facebook, Meta. Também, né, é onde está essa universidade onde ele estudou.
E com isso, no ano de 1985 a 1989, ele estava se graduando em filosofia e ele tem um professor chamado René Girardi. Me perdoe se não for assim a pronúncia. E o René, ele era um filósofo, antropólogo, que desenvolveu ideias influentes sobre o comportamento humano, a religião e a violência. Eu acho interessante trazer um pouco dessa trajetória quando ele esteve lá, porque é aqui que ele vai desenvolver teorias e ideias onde ele vai aplicar isso em todas as outras áreas da vida dele, incluindo a política. Então, o René Girardi, ele é conhecido por 3 ideias principais. O primeiro é o desejo mimético. Ele acredita que nós não desejamos coisas por nós mesmos, que nós só imitamos os desejos dos outros. E a segunda ideia principal seria o mecanismo do bode expiatório. Quando a sociedade ela passa por crises, a violência cresce, por causa dessa rivalidade mimética, onde grupos sociais tentam imitar os outros, e uma forma que as comunidades resolvem essas tensões é por meio da eliminação de uma vítima totalmente inocente, né, que seria representada pelo bode expiatório, e com isso restaura-se a paz de forma temporária. E a terceira grande ideia que ele tinha é o cristianismo como revelação. O Girard, ele acreditava que o cristianismo é único, porque expõe esse mecanismo de violência e inocência. Então, aqui sempre vai haver 2 polos diferentes. De um lado vai estar a inocência, representado pelo bode expiatório, e segundo, a violência, que vai ser representado, entre aspas, pelo mal, e que nós vamos ver um pouco mais à frente que o Peter Thiel ele vai aplicar essa violência ou esse mal como sendo o anticristo. Mas a ideia aqui hoje é que a gente entenda o que seria o anticristo na visão do Peter Thiel, tudo bem? Então, na crucificação, vocês lembram da crucificação de Jesus? Ele é o inocente perfeito que revela a injustiça do processo e ali ele quebra aquele ciclo. Sendo assim, existe algo ou alguém diferente de Jesus que representa a inocência, né, e representa o oposto da inocência, que seria a violência, e que ele traz uma falsa esperança ou uma esperança que é temporária, mas que é uma imitação do que Cristo representa. Vocês conseguiram entender até aqui? Será que você poderia dar um exemplo? Um exemplo? Uhum. Uma aplicação disso, assim, para ficar mais fácil de entender, não sei. Uhum. Tá, deixa eu pensar só um minutinho. Um exemplo seria: existe o bem e o mal. O caminho do bem vai ser onde o cristianismo está.
O caminho do mal vai ser tudo que se opõe ao cristianismo, que seria representado pelo anticristo. Então, se Cristo está de um lado, terá o anticristo do outro. Mas só que o Peter Thiel em específico, ele já tem uma convicção do que é o anticristo. Ficou um pouco mais claro? Ahn, não sei, acho que não. Mas talvez sim, continua aqui, aí eu acho que eu vou entender. Obrigada. Ray, Sim, eu acho que se ele tem um conceito de quem é o anticristo, por comparação e contraste, sabe quem é Cristo. Así que ele debe estar no lugar certo. Así que vamos a ver qué ele pensa. sim. Obrigada, Mati. Gabriel, você está com a mão levantada? Uma coisa que eu acho, assim, acho interessante, talvez, ressaltar, que você falou na introdução que né, ele é tudo isso, ele é empreendedor e ele fez a fortuna dele no Vale do Silício, né, que é o berço tecnológico de toda a tecnologia que hoje em dia a gente aprecia, né, celulares, computador, vem de lá, né, por grande parte, né, o Google, Apple e tudo que fez sucesso nas últimas décadas, assim, sai de lá. E é uma cultura que é muito conhecida por serem pessoas bem, vamos dizer, racionais, né? Muitos deles são ateus, né? Não necessariamente assim que a gente associa, vamos dizer, com religião, não como outras regiões dos Estados Unidos. É uma cultura bastante, vamos dizer assim, ateia, não? E ele, assim, sendo um personagem muito importante nesse meio, né, da tecnologia, ele, ele é religioso. Ele é, de fato, não é só, assim, apenas um bilionário muito bem-sucedido, mas ele também, acontece que ele estudou teologia e filosofia e entende muito bem disso, né? Isso eu achei muito interessante. Uhum. Exatamente, Gabriel. Rai, Então, sim, Rose. é, se eu não me engano, ele é libertário. Sim, ele é também. Ele é homossexual também. Não quero, assim, me adiantar aqui. Talvez você vai falar sobre tudo isso ainda. Aham, obrigada pelos comentários. Então, como nós estávamos, e o Gabriel também falou sobre como ele construiu, né, toda a fortuna dele no Vale do Silício, é importante ressaltar que ele faz parte de um grupo de pessoas que se denominam plutocrática. Uma pessoa plutocrática é aquela que possui influência ou poder em uma sociedade ou um sistema político devido à sua riqueza. Plutoca- Plutocrático é uma palavra grega, né? O termo ploutos significa riqueza, mais kratos, que é poder. Então, um dos motivos pelo qual ele também é conhecido é pela importância que a religião tem na vida dele. Ele é cristão, mais especificamente, ele é católico conservador e ele tem opiniões políticas libertárias. Então, como a religião ela influencia na vida política e
de uma forma geral na vida dele. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, ele tem o cristianismo como base moral, porque ele vê o cristianismo não apenas como uma fé pessoal, mas como fundamento civilizacional. Os princípios de dignidade humana, livre-arbítrio e busca pela liberdade e verdade são legados do cristianismo que sustentam todo o Ocidente na visão dele. Já em relação à política, ele tem desconfiança quando há um Estado centralizado. Ele teme que crises mundiais, como guerras, pandemias, a inteligência artificial, sejam usadas como uma deixa para a implementação de um governo mundial totalitário. E o libertarianismo, né, ele não defende assim eliminar totalmente o Estado, mas ele defende que seria importante limitar o alcance do Estado e evitar que haja o controle totalmente da economia e da tecnologia por meio do Estado governamental. E ele tem também a tecnologia como sendo em dois blocos. Ele vê a inovação tecnológica como motor de progresso, mas também como potencial e uma ferramenta de vigilância e dominação em escala global. Agora, vocês querem fazer algum comentário sobre essa parte? Não? Então tá. Eu gostaria de convidar vocês que nós lêssemos parte de uma, eu vou dizer, entrevista que ele deu para uma apresentação, para um apresentador de um podcast. Eu vou abrir aqui a minha tela. Um apresentador The New York Times, e o podcast se chama Tempos Interessantes. É só um minutinho. Talvez Sim. aproveitando enquanto você arruma, assim como Elon Musk e outros, um conceito assim fundamental para ele é a ideia do longo prazismo, né? Então, as decisões dele, né, sejam políticas, de investimento, assim, muito se baseiam em ideias de longuíssimos prazos, não assim essa geração, a próxima, são, tipo, eles pensam em termos de 1000 anos e para cima, né? Sobre o bem-estar da humanidade, né? Então, é nesses termos que são tomadas decisões. Eu acho isso sempre importante manter em mente, né, que eles estão ideologicamente tão preocupados com isso, né? E não tanto assim sobre o aqui e agora. Uhum. Muito importante esse comentário. Inclusive, nessa parte do longo prazismo, muitas vezes eles não se preocupam com o mundo de uma forma em geral, mas o que dá a entender é que se houvesse uma forma de prolongar a existência dessa classe de elite que eles fazem, porque são vistas como pessoas superiores, principalmente nessa parte do QI, isso seria algo muito relevante. Inclusive, ele deu algumas opiniões dele sobre a questão da vida em Marte, e dá para entender um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui tem o que eu disse para vocês, né? O título.
e o título é Peter Thiel e o Anticristo. Esse é um podcast muito conhecido, e esse apresentador também, o Ross, ele é muito conhecido, e dá para ouvir esse podcast em muitas plataformas, como o Spotify, o YouTube, só que está em inglês. Então, aqui nós temos a tradução no português. É como se as pessoas tivessem feito a tradução do que ele disse e escrito aqui ao invés de falar. Então, aqui ele vai tratar de alguns temas. Ele vai conversar sobre temas como a estagnação tecnológica, comenta sobre alguns assuntos como a inteligência artificial, a ida a Marte, e o ponto principal que seria a opinião dele sobre o anticristo. Aí agora nós vamos para uma outra página, que é onde está a opinião, o que ele diz sobre isso. E nós vamos fazer um pouco de leitura. Eu gostaria de pedir a ajuda de duas pessoas. Eu acho que vocês conseguem visualizar a parte que está grifada de verde. São estas partes que nós vamos ler. Eu pensei, para que a leitura não ficasse muito cansativa, uma pessoa lesse as falas do apresentador e outra pessoa lesse as falas do Thiel. Duas pessoas podem se prontificar a fazer isso, por favor? Ai, eu e o Pedro podemos. Ótimo, obrigada. Há também uma questão macroscópica na qual você está interessado. Vamos explorar um pouco o tema da religião aqui. Você tem dado palestras recentemente sobre o conceito de anticristo, que é um conceito cristão, um conceito apocalíptico. O que isso significa para você? O que é anticristo? Quanto tempo temos? Temos todo o tempo que você tiver para falar sobre o anticristo. Tudo bem. Bem, eu poderia falar sobre isso por um bom tempo. Acho que sempre há uma questão de como articulamos alguns desses riscos existenciais, alguns dos desafios que enfrentamos, e todos eles são enquadrados nesse tipo de texto científico distópico e descontrolado. Há o risco de uma guerra nuclear, há o risco de um desastre ambiental. Também algo específico como as mudanças climáticas, embora existam muitos outros que já criamos. Há o risco de armas biológicas. Temos todos os diferentes cenários de ficção científica. Obviamente, existem certos tipos de riscos, como a IA. Mas eu sempre penso que se vamos ter essa estrutura de falar sobre riscos existenciais, talvez devêssemos também falar sobre o risco de outro tipo de singularidade ruim, que eu descreveria como o Estado totalitário mundial, porque eu diria que a solução política padrão que as pessoas têm para todos esses riscos existenciais é a governança mundial. O que você faz com as armas nucleares? Temos uma organização das Nações Unidas com poderes reais que as controla, e elas são controladas por uma ordem política internacional. E então, algo assim também é. O que fazemos com a IA? E precisamos de governança global da computação. Precisamos de um governo mundial para controlar todos os computadores, registrar cada tecla pressionada, para garantir que as pessoas não programem uma IA perigosa. E eu tenho me perguntado se isso está indo da frigideira para o fogo. A estrutura filosófica ateísta é um mundo ou nenhum. Esse foi um curta-metragem lançado pela Federação de Cientistas Americanos no final dos anos 40. Começa com a bomba nuclear explodindo o mundo e, obviamente, necessário um governo mundial para detê-la. Um mundo ou nenhum. E a estrutura cristã, que em alguns aspectos é a mesma pergunta, é anticristo ou Armagedon? Você tem o estado mundial do anticristo ou estamos caminhando
sonâmbulos em direção ao Armageddon, um mundo ou nenhum, anticristo ou Armageddon. Em certo nível, são a mesma pergunta. Agora, tenho muitas reflexões sobre esse assunto, mas uma pergunta é: isso era uma falha na trama de todos esses livros sobre o anticristo que as pessoas escreveram? Como o anticristo domina o mundo? Ele faz esses discursos demoníacos, hipnóticos, e as pessoas simplesmente caem na lábia. Esse demônio, ex-machina, É totalmente implausível. é uma falha de roteiro bastante implausível, mas acho que temos uma resposta para essa falha. A maneira como o anticristo dominaria o mundo é falando sobre o Armagedon sem parar, falando sobre o risco existencial sem parar, e isso que precisa ser regulado. É o oposto da imagem da ciência baconiana dos séculos 17 e 18, onde o anticristo é como um gênio da tecnologia maligno, um cientista maligno que inventa uma máquina para dominar o mundo. As pessoas têm medo demais para isso. No nosso mundo, o que tem ressonância política é o oposto. O que tem ressonância política é: precisamos parar a ciência, precisamos simplesmente dizer, pare com isso. E é aqui que, no século 17, consigo imaginar um doutor fantástico, tipo Edward Teller, dominando o mundo. No nosso mundo, é muito mais provável que seja Greta Thunberg. Que? Quero sugerir um meio termo entre essas duas opções. Antigamente, o medo razoável do anticristo era uma espécie de mago da tecnologia. E agora o medo razoável é alguém que promete controlar a tecnologia, torná-la segura e inaugurar o que, do seu ponto de vista, seria uma estagnação universal, certo? Bem, essa é mais minha descrição de como isso aconteceria. Certo. Acho que as pessoas ainda têm medo do anticristo têm medo do anticristo do século 17. Ainda temos medo do Doutor Fantástico. Sim, mas você está dizendo que o verdadeiro anticristo exploraria esse medo e diria: você deve vir comigo para evitar a Skynet, para evitar o Exterminador do Futuro, para evitar o Armagedon nuclear. Sim. Acho que minha opinião, olhando para o mundo agora, seria que seria necessário um certo tipo de progresso tecnológico inovador para tornar esse medo concreto. Portanto, posso aceitar que a ideia de que o mundo poderia recorrer a alguém que prometesse paz e regulamentação se o mundo se convencesse de que a IA estava prestes a destruir todos. Mas acho que para chegar a esse ponto é preciso que um dos cenários apocalípticos aceleracionistas comece a se concretizar. Para obter paz e segurança, anticristo é preciso mais progresso tecnológico. Por exemplo, uma das principais falhas do totalitarismo no século XX foi o problema do conhecimento. Não conseguia saber o que estava acontecendo no mundo todo. Então é preciso que a IA ou qualquer outra coisa seja capaz de ajudar o regime totalitário de paz e segurança. Então você não acha que, essencialmente, o pior cenário precisa envolver uma explosão de progresso que seja então domesticada e usada para impor um totalitarismo estagnado? Não dá para simplesmente chegar lá a partir de onde estamos agora. Bem, pode. Tipo, Greta Thunberg está num barco no Mediterrâneo protestando contra Israel. Eu simplesmente não vejo a promessa de segurança da IA, de tecnologia ou mesmo da mudança climática como um poderoso grito de guerra universal sem a aceleração das mudanças e o medo real de uma catástrofe total. Cara, essas coisas são tão difíceis de pontuar, mas acho que o ambientalismo é bem poderoso. Não sei se é absolutamente poderoso o suficiente para criar um estado totalitário mundial, mas, cara, é. Acho que não, em sua forma atual. Quero dizer que é a única coisa em que as pessoas ainda acreditam na Europa. Elas acreditam mais na questão verde do que na lei islâmica Sharia, ou mais do que na tomada totalitária do poder pelos comunistas chineses. O futuro é uma ideia de futuro que parece diferente do presente. As únicas 3 opções disponíveis na Europa são o verde, a Sharia e o Estado comunista totalitário. E o verde é de longe o mais forte. Uma Europa decadente e decadente que não é um ator dominante no mundo.
Claro, sempre dentro de um contexto. Tínhamos uma história realmente complicada com o funcionamento da tecnologia nuclear e, ok, não chegamos realmente a um estado totalitário e mundial. Mas, na década de 1970, um relato da estagnação é que o progresso descontrolado da tecnologia havia se tornado muito assustador e que a ciência baconiana terminou em Los Álamos. E então foi, ok, acabou ali, e não queríamos mais. E quando Charles Manson tomou LSD no final dos anos 60 e os assassinatos começaram, o que ele viu sob efeito do LSD, o que ele aprendeu foi que você podia ser um anti-herói em um livro de Dostoiévski e tudo era permitido. Claro, nem todos se tornaram Charles Manson, mas na minha narrativa todos ficaram tão perturbados quanto Charles Manson e os hippies tomaram conta. Mas Charles Manson não se tornou o anticristo e dominou o mundo. Estamos chegando ao fim do apocalipse e você... Mas a minha versão da história dos anos 70 é que os hippies venceram. Pousamos na Lua em julho de 1969. Woodstock começou 3 semanas depois. E, olhando para trás, foi aí que o progresso parou e os hippies venceram. E sim, não foi literalmente Charles Manson. Certo, quero continuar com o anticristo. Só para finalizar. E você está recuando, você está dizendo, certo, o ambientalismo já é para estagnação. E por aí vai. Certo, vamos concordar com tudo isso. Não, só estou dizendo que as coisas são poderosas. Mas não estamos vivendo sob o anticristo agora, estamos apenas estagnados. E você está postulando que algo pior poderia estar no horizonte, tornando a estagnação permanente, impulsionado pelo medo. E eu estou sugerindo que, para que isso aconteça, teria que haver uma explosão de progresso tecnológico semelhante à de Los Alamos, da qual as pessoas tenham medo. E minha pergunta bem específica para você. Você é um investidor em IA? Você está profundamente investindo na Palantir, em tecnologia militar, em tecnologia de vigilância e tecnologias de guerra, e assim por diante. Me parece que quando você me conta uma história sobre o anticristo chegando ao poder e usando o medo da mudança tecnológica para impor ordem no mundo, eu sinto que esse anticristo talvez esteja usando as ferramentas que você está construindo. Tipo, o anticristo não diria, ótimo, não teremos mais progresso tecnológico, mas eu realmente gosto do que a Palantir fez até agora. Isso não é uma preocupação? Não seria ironia da história que o homem que se preocupa publicamente com o anticristo acidentalmente apresse sua chegada? Olha, existem todos esses cenários diferentes. Obviamente, não acho que seja isso que estou fazendo. Quer dizer, para deixar claro, também não acho que seja isso que você está fazendo. Só estou interessado em como chegar a um mundo disposto a se submeter a um governo autoritário permanente. Bem, existem diferentes gradações disso que podemos escrever, mas será que o que acabei de lhe contar é tão absurdo como um relato amplo da estagnação, que o mundo inteiro se submeteu por 50 anos à paz e à segurança? Isto é 1 Tessalonicenses 5:3. O lema do anticristo é paz e segurança. E nós nos submetemos à FDA. Ela regula não apenas medicamentos nos Estados Unidos, mas de fato em todo o mundo, porque o resto do mundo se submete à FDA. A Comissão Reguladora Nuclear regula efetivamente usinas nucleares em todo o mundo. Não se pode projetar um reator nuclear modular e simplesmente construí-lo na Argentina. Eles não confiarão nos reguladores argentinos. Eles vão se submeter aos Estados Unidos. E então, pelo menos, a questão é por que tivemos 50 anos de estagnação? E uma resposta é que ficamos sem ideias. A outra resposta é que algo aconteceu culturalmente que não era permitido. E a resposta cultural pode ser uma resposta de baixo para cima, que foi apenas uma transformação da humanidade para um tipo de espécie mais dócil. Ou pode ser, pelo menos em parte, de cima para baixo,
que existe essa máquina de governo que se transformou nessa coisa estagnacionista. A energia nuclear deveria ser a energia do século XXI. E, de alguma forma, ela foi descontinuada em todo o mundo, em escala mundial. Muito obrigada, Lara e Pedro, pela leitura. Foi ótimo. A leitura foi um pouco extensa, e apesar de que eles comentaram muito sobre outros acontecimentos históricos em alguns lugares do mundo, eu gostaria de perguntar se vocês conseguiram perceber o que o Peter Thiel ele apresenta como ações que o anticristo ele traria ou ele iria fazer. A primeira seria o avanço tecnológico, que com certeza, com o avanço tecnológico, o anticristo apareceria. E o que está dentro desse avanço tecnológico do qual ele teme, né? É a inteligência artificial, as armas nucleares, desastres ambientais, pandemias, ele acreditam, né, que também podem ser causadas por um governo. Pedro, você está com a sua mão levantada, pode falar. Sou eu, Rai. Eu achei muito interessante que ele coloca, né, uma ameaça como a pauta climática e coloca como, nossa, isso pode chegar a dominar o mundo, influenciar as pessoas. E a Igreja Adventista tem há anos a mesma visão de que é a pauta climática que vai levantar e trazer a guarda do domingo, né, como maneira de preservar. Então não é exatamente a mesma coisa, não traz o elemento do domingo, mas é uma visão muito compartilhada, achei muito interessante. Isso mesmo. Gabriel? Eu não sei se eu entendi bem o que você disse, se o Peter vê tudo isso como ameaças. Talvez sim, eu acho que ele entende, mas eu acho que uma frustração dele é que as coisas não, a tecnologia não avançou, né? A sociedade não avançou como deveria, como poderia ter avançado nas últimas décadas, né? Sei lá, eu acho que quando ele era criança, nossos pais, a gente tinha, né, existiam livros que projetaram anos 2000, né, com carros voadores, com a gente morando em outros planetas e tal, né? E ele diz que essas coisas não se materializaram. Por quê? Porque existe uma agenda, né, que freou tudo isso, né? Que seria o ambientalismo. Uhum. Então, por isso que ele acredita firmemente que ainda não vivemos no tempo do anticristo e que está tudo estagnado. Seria isso? Eu acho que ele entende que o anticristo está se manifestando, sim. Uhum. Entendi. Eu acho que, perdão, que Uhum. ele está falando, o anticristo, com essa visão evangélica, é um cara que vai fazer uma ditadura a nível mundial y que antes, no pasado, se hallaba que iba a ser con una tecnología o a robótica y eso iba a ser ruim. Y él está hablando, a tecnología, a ciencia, a robótica son boas, mas tem algo que hace que eso fique estancado. ¿Quién es el culpado? O culpable son las personas que falan este discurso de ver una destrucción en la humanidad a través do clima. Por exemplo, Greta Thunberg. A imagem para ele do anticristo. Porque ela quer fazer coisas para que as indústrias parem de fazer coisas. Eu acho que isso que eu entendi. Uhum. Muito bem, Mati, obrigada. Então,
Apesar de todos esses fatores, há algo também ainda sobre ele ser essa figura plutocrática, no qual também vai interferir muito além da religião, na forma como ele tem visões sobre o mundo, a política e tudo mais. Vocês se lembram também que ele tem ideias políticas libertárias, sim? O que é uma pessoa libertária? Vocês podem me dar exemplos? O que faz uma pessoa ser libertária? Ou melhor, vou reformular. Quais são as principais visões ou as principais metas que os libertários gostariam de alcançar? Vou dizer, Liberdade acima de tudo, né? Liberdade acima de tudo. Pagar menos Aqui, impostos. Perdón. desculpa, não entendi. Pagar menos impostos, por ejemplo. Sim, menos impostos. A moeda também não ser, né, gerenciada ou fiscalizada totalmente pelos governos, que no caso seria o uso, Não, pode, conclua, perdão. o uso das criptomoedas e principalmente um governo pequeno. O que seria um governo pequeno? Enquanto vocês pensam, Gabriel, você gostaria de comentar? Sim, a gente falou bem no começo, né, que ele foi fundador do PayPal, né, e logo cedo, né, quando a PayPal ainda estava começando a crescer, ele entrou junto com ele o Elon Musk, né? Então os dois basicamente começaram essa empresa e uma ideia central por trás da ideia do PayPal, eu não sei se vocês lembram quando o PayPal foi lançado, para transferir dinheiro não era nada prático, assim. Às vezes eu me sinto um pouco velho, mas assim, eu lembro muito bem que como você manda dinheiro para o exterior? Você tinha que fazer taxas caríssimas, você podia fazer um cheque, enfim, era muito complicado, não era nada prático e demorava muito tempo, vários dias. Então, eles revolucionaram essas transações financeiras, não? Mas a ideia por trás do PayPal era, de fato, de descentralizar o fluxo do dinheiro, que isso não fosse controlado pelos governos, né? Porque sempre tem um banco central que está de olho, né? Então, a ideia do PayPal por trás de tudo era isso, né? Acabou que isso não se materializou tanto como eles queriam e tanto que eles depois venderam a empresa com muito lucro e só se tornou mais um serviço para transações. Mas a ideia era bem no sentido de criptomoedas, Bitcoin, assim, né? De que não pudesse ser fiscalizado por governo. Obrigada, Gabriel. Vocês também colocaram no chat, né? Influência mínima do governo, seleção natural em nível de sociedade e a intervenção mínima do Estado sobre as pessoas. Tudo isso são visões, né, do libertarianismo. O PayPal que vocês disseram, vocês se lembram que o Elon Musk também ele fazia parte dessa empresa? Quem? Elon Musk. Sim, é o que eu mencionei, né? Exatamente. E é interessante algo que eu não sabia, mas que
Elon Musk e o Peter Thiel, eles têm uma relação, assim, de amigos, eles são bem próximos. É só um fato mesmo, né? Que Elon Musk também, ele tem esses mesmos pensamentos de tornar uma sociedade mais evoluída, digamos assim, mas nunca é pensando em todas as pessoas ou em todas as comunidades, mas apenas na elite, nessa classe na qual eles fazem parte. Então, eu gostaria de fazer uma outra leitura breve com vocês de um texto bíblico de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 8. E eu gostaria de perguntar se a Gisele poderia ler, por favor. O texto está no chat. Posso sim, Rai. Obrigada. É esse de 2 Timóteo, né? É isso mesmo? É 2 Tessalonicenses. Uhum. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se precedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E, agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Obrigada. De uma forma breve, do que se trata este texto? Esses versículos que lemos agora. Alguém se lembra? Como adventistas, já fizemos aplicações e acreditamos que esse texto se referia ao anticristo, certo? Mas, Vamos, gente, isso é um texto bem conhecido. mas também, depois, nós tivemos a compreensão do que seria o anticristo. Na nossa visão adventista, seria o papado. Estou certa? Sim, Rai. Ok. Como Mas, adventistas. ¿Você está falando como adventistas ou a visão do movimento? Não entendi. sim, os dois. Ok. Assim, eu falei isso, mas não sei. Depende da dispensação que a gente esteja falando, né? Ou depende quem esteja falando isso também. Não sei Uhum, se é tão simples dizer que é o papado mesmo, uhum, mas essa é a minha visão. certo. Obrigada. Vamos ficar apenas com a visão mesmo tradicional do adventismo, de que seria o papado. Mas nós temos
é uma pessoa que faz parte, né, dessa religião, onde o papado domina, e essa pessoa acredita, ele sendo católico, ele acredita que o anticristo, ele é uma outra entidade ou uma outra pessoa. Na verdade, não é uma pessoa, mas um sistema, né, político. E vocês se lembram que lá no início comentamos que uma das principais ideias do maior influenciador que o Peter Thiel teve era essa ideia da questão mimética de imitar. Então, por que não fazermos um pouco o exercício de comparar um pouco a visão do Peter Thiel sobre o anticristo? Então, eu coloquei algumas coisas. Isso eu não vou conseguir mostrar para vocês porque está no meu celular. Eu coloquei as principais visões dele, que seria, de um lado, o elemento cristão e do outro, a distorção ou a imitação que leva ao anticristo. Eu coloquei 4 coisas, tudo bem? A primeira seria: Cristo oferece paz espiritual. A distorção disso, ou a imitação falsa, seria: o anticristo oferece paz e segurança política em troca de obediência total. O cristianismo liberta do medo e o anticristo explora o medo do apocalipse, da guerra, da inteligência artificial, como uma forma de controle. O elemento cristão terceiro, essa comunidade cristã é baseada na verdade, e a distorção é um sistema global baseado em propagandas e vigilâncias. E a quarta, o reino de Deus, e a distorção desse reino de Deus seria um governo mundial autoritário que se veste de salvador, mas que traz paz e segurança de forma temporária, mas que leva as pessoas à perdição. Não sei se será algo muito claro que dê para entender, mas essas são as principais questões que ele defende que seriam ações do anticristo. Então, eu gostaria também agora de falar um pouco, e será o último ponto, sobre o J.D. Vance. O Peter Thiel, ele é uma pessoa que ele tem muita influência. Na política também ele tem influência, mas digamos que ele não aparece diretamente, ele fica por trás do cenário. E ele foi um grande apoiador da primeira campanha do Donald Trump, e ele não teve todos os resultados que ele esperava ter. Então, com isso, ele muda o foco dele para uma nova figura, que é exatamente o J.D. Vance. Ele investiu milhões para que ele pudesse ter um futuro político, e ele realmente se estabeleceu, né, como senador do estado de Ohio no ano de 2022. E agora ele continua apoiando o J.D. Vance como o vice-presidente dos Estados Unidos. Qual é a diferença do J.D. Vance para o Donald Trump? O Donald Trump, apesar que ele tem, né, todas essas visões que estão muito erradas, que ferem os direitos humanos, o J.D. Vance também tem,
mas eu vou arriscar dizer que o J.D. Vance ele ainda vai além que o Donald Trump, e é muito parecido. É como se ele fosse um discípulo ou um seguidor do Peter Thiel, porque ele também é católico, ele, né, defende firmemente essas ideias conservadoras. E se o Donald Trump um dia sai, o trumpismo continua. E hoje um dos maiores representantes desse trumpismo, além do Donald Trump, é o próprio vice-presidente, o J.D. Vance. E algo muito interessante é que uma vez anterior a esse estudo, eu não sei se vocês se recordam, mas nós falamos um pouco sobre o integralismo e o quanto, né, a religião católica ela influencia também o J.D. Vance, tanto nesse lema de pai, esposo e cidadão de bem, mas existem muitas coisas nas quais ele, apesar de que ele se intitula um cidadão de bem, ele não seria um cidadão de bem para todas as pessoas, porque ele acredita que há muitas coisas erradas, principalmente nos Estados Unidos, que faz com que os Estados Unidos não prospere e não seja uma grande nação. Por isso, aquele lema de tornar a América uma grande nação novamente aparece, de certa forma, um pouco contrária à ideia de um governo grande, porque tanto Peter Thiel como J.D. Vance acredita que ter organizações mundiais que controlem todo o mundo não é bom, principalmente para a América e os Estados Unidos. O Gabriel colocou que sem Thiel Vance não existiria na política, e a Gisele que o J.D. Vance é mais ideológico. Exatamente. Então, aqui eu coloquei uma última questão que eu já... Pode falar, Gabriel. Yane, não sei se você vai avançar com o próximo assunto. Eu queria comentar sobre essa pauta, né, que você muito bem assim elaborou, né, que eles veem uma grande ameaça, uma grande conspiração por trás dessa pauta ambientalista, por exemplo, né? E foi, acho que essa semana, né, que foi decidido no governo americano, né, que o trabalho de décadas, né, onde conseguiram comprovar cientificamente, né, o estrago, né, que o declínio, né, do meio ambiente faz, que isso se manifesta em estrago real, né, nas pessoas. E nisso se basearam inúmeras políticas e leis, né, que isso foi anulado, isso foi tirado, simplesmente foi como não existe, né? Essa história que o meio ambiente influencia alguma coisa, assim, tipo, isso está fora, né, da pauta política. Então, tudo que a gente vê, né, que a América se retira, vamos dizer, de vários acordos, né, de proteção do meio ambiente, Organização Mundial de Saúde, a gente não pode confundir, né, achar que isso é só uma doideira, né, do Trump, que ele é muito radical. Não, eles são assim profundamente motivados por ideologias, né? Isso só eu queria comentar isso. Muito bom comentário, Gabriel. Essa questão
ambiente é algo muito importante para se pensar. Por exemplo, com o avanço da inteligência artificial, de um modo geral, não só inteligência artificial não sendo somente o chat GPT, como muitas pessoas resumem, mas tecnologia de forma geral utiliza muitos recursos, e principalmente polui muito o meio ambiente, mas eles não pensam nas consequências disso e principalmente em quem é afetado por essas questões. Vocês imaginam que essas pessoas que, digamos, são as mais poderosas do mundo, se elas pudessem ter, né, o controle como elas querem, eles estariam preocupados com as outras pessoas que estão em níveis abaixo dele, que sofreriam com as consequências, desse uso inconsciente de recursos naturais ou não naturais. O lítio, por exemplo, é algo que traz um dano muito grande, mas isso nunca é levado assim realmente como algo importante, porque isso não vai afetar eles. É o que também algumas pessoas que podem, né, ou têm algum respaldo para falar sobre isso também falam sobre essa questão. Então, muitas vezes são ideias e visões muito egoístas diante ou muito pessoais que vai ficar somente a uma classe muito mínima e pequena diante da imensidão que é todas as outras pessoas. O Peter Thiel, ele mencionou um pouco sobre a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde, né? Ele fala um pouco sobre como essas instituições, elas querem ou elas conseguem, de certa forma, controlar o mundo inteiro. Então, vocês também conseguem pensar que, com essa ideia de um governo pequeno, será que teria realmente tudo que temos hoje da Organização Mundial da Saúde e da ONU? E a ONU, ela tem, né, esse propósito de que as nações sejam unidas e tenham paz. Vocês acham que em um governo pequeno, essas instituições poderiam continuar existindo? Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Gabriel, você gostaria de dizer sua opinião? Desculpa, Ariane, estava escrevendo aí comentário. Eu perdi um pouco a sua pergunta. Se eles... ehm, se pre- Você pode repetir? Uhum. Na ideia de um governo pequeno como eles têm, né, que o poder não seja centralizado no Estado. Então, as organizações como a Organização Mundial da Saúde ou a Organização das Nações Unidas, elas poderiam continuar existindo se eles realmente pudessem ter um Estado pequeno? Eu queria entender o que você acha. Assim, é exatamente a antítese de tudo que representa essa ideia, né? Assim, as Nações Unidas, com todas as suas suborganizações, é, por definição, um grande governo, né? Um governo muito grande, né? E, e é interessante que por aí vão muitas teorias de conspiração, né? Que tem pessoas querendo controlar, assim, né? O futuro do mundo, que estão decidindo coisas e tal, né? Enfim, mas sim, é exatamente o contrário, né?
Uhum. Obrigada, Gabriel. Mati, você estava com a mão levantada, eu acho que eu vi, e Bárbara. Eu pensaba que el fato de tener un gobierno grande no significa que es bom, porque China tiene un gobierno grande, mas no es representativo. Tiene un gobierno grande justamente para limitar a todo mundo, para tener control de todo mundo. Mas en el contexto que vos estás hablando, un gobierno grande sí es representativo con la organización da ONU. Sí, y más estos gobiernos que son más autocráticos no quieren esos sistemas globalistas. Estoy falando algo obvio más. Obrigada, Mati. Bárbara? Eu, eu ia concordar com o que falou Gabriel e também com o Machi, e só ia citar um exemplo. Por exemplo, o presidente da Argentina é uma pessoa com ideias libertárias, e foi esse ano, acho que foi há 2 meses atrás, que ele saiu da organização argentina, saiu por decisão do presidente da Organização Mundial da Saúde. Então, e tem, obviamente, tem ideias de ter um governo pequeno, reduziu muitos ministérios dentro do governo, então está totalmente em contra desse tipo de organizações. Obrigada, Bárbara. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Ray, você había feito una pregunta antes de esa, que era si estas personas tenían una preocupación pelas pessoas que menos têm. E eu lembrava que Lanciana Terry, ela tem unos Vesper 2022, onde ela fala do ateísmo e de este grupo de pessoas que falam de o contrário ao cortoplacismo, que é largoplacismo, e o altruísmo que eles fazem, e a moralidade do ateísmo. E lembro que em sua mente eles falam, que é mais importante? Proteger as pessoas agora das mudanças climáticas ou ir a Marte? E fala, ir a Marte é mais importante, porque se você vai a Marte, você vai a proteger a humanidade pela eternidade. Então, que é melhor salvar umas milhões agora ou eternas pessoas no futuro? Então, essa ideia não é tão importante as pessoas e as crises agora. Uma guerra não é nada na história. Una mirada bem ruim. Uhum. Obrigada, Mati. Lara e Pedro? Lara, eu vejo você com a mão levantada. Você gostaria de dizer algo? Eu estava querendo comentar essa relação que tu tocou aí do Peter Thiel com o J.D. Vance, né? Porque né, circula muitas coisas, ninguém sabe ao certo, né? Sempre tem essas conspirações sobre, bom, qual o plano verdadeiro dessas pessoas no final, o que eles querem fazer. Muito disso eles colocam lá fora, então a gente já sabe, né? Mas não sei quem está conseguindo acompanhar. O julho foi o mês mais difícil da presidência do Trump, desde que entrou, por conta do Jeffrey Epstein. E antes disso, esse amigo do Peter Thiel, né, que é o Elon Musk, começou uma briga com o Trump. Em algum momento eles se separaram e tal. O Elon Musk colocou várias coisas no Twitter. Então eles abertamente entraram numa espécie de numa crise, são praticamente inimigos. Então começou a circular o fato do Peter Thiel também estar, só que ele não fala abertamente, estar em contra do Trump.
A gente já sabe que ele ficou desapontado com o que foi conseguido na primeira presidência, e por isso ele investiu tanto, né, para conseguir que uma pessoa que realmente acreditasse na ideologia, que seria o J.D. Vance, chegasse lá. Porque uma coisa é conseguir ter um populista, né, que consiga os votos, como o Trump conseguiu, para poder chegar lá, mas depois fica o grande problema. E o que fazemos com uma pessoa tão problemática como ele? Que no final das contas ele faz o que ele quiser. E em junho tudo começa, né, a meio que essa relação começar a cair. Os bilionários que ajudaram a Trump chegar lá, como o Elon Musk e o Peter Thiel, de forma aberta o Elon Musk começa a ficar brigado com ele, e agora foi o Elon Musk que trouxe de novo à tona a discussão do Jeffrey Epstein. Ele disse no Twitter: o Trump está nessa lista, por isso ele não quer divulgar os documentos. Então, existe. Só estou falando isso para. Não sei se as pessoas acompanham, mas mesmo que não é uma forma. Não é fácil de comprovar, porque acontece abaixo ou atrás de bastidores. Existe essa corrente de ideia de que eles queriam só ter o Trump para chegar lá, mas o quanto antes eles conseguirem, né, se desfazer dele e poder ter a pessoa que realmente acredita na filosofia, como seria o J.D. Vance, melhor. Então, parece que eles estão experimentando essa tentativa de começar a desacreditar o Trump, começar a afetar ele. E a base do Trump, a base conspiranoica, está começando a duvidar se o Trump realmente é bom, porque não está querendo publicar os documentos de um pedófilo muito importante, etc. Só queria colocar essas coisas. Obrigada, Pedro. Gabriel? Sim, gostei muito assim das colocações do Pedro. Você mencionou, né, que ele apoiou Trump já na primeira candidatura, e de fato, assim, ele foi o primeiro, né, dos big techs, assim, né, multibilionário, que mostrou seu apoio, né? Agora, essa segunda, a gente viu que estava lá o CEO é, do Twitter, estava Elon Musk, estava o pessoal do Google, da Apple, estava todo mundo lá, né? Mas na primeira vez, não. Não tinha... Ninguém botava a fé. E ele começou muito cedo a mostrar seu apoio. E ele foi a primeira pessoa conhecida como homossexual que falou numa convenção nacional dos republicanos, né? E ele falou do seu apoio lá e tal. E então tem muita coisa interessante assim em volta desse personagem, né? A influência dele acho que vai muito além do que a gente consiga talvez acompanhar, né? Você mencionou o Palantir, isso está causando graves assim discussões na Europa, né, sobre o uso desse software e tal. Há muita desconfiança porque é um software muito poderoso, né, que realmente invade muito assim a privacidade das pessoas, né? Mas é bem como o Pedro disse, né? A grande pergunta é: será que eles vão conseguir alcançar essa ideia libertária que eles têm? Porque foi assim que ele fundou o PayPal, né, com grandes planos, né, de acabar com a moeda no sentido clássico, né, queria descentralizar tudo. E não deu muito certo, não, né? Mas o Thiel, ele é conhecido por fazer investimentos a longo prazo. Assim, ele tem levado muitas empresas a sucesso, né? Então, ele tem uma visão muito diferente de várias pessoas, né? Ele assume grande risco e ele sabe que muitas vezes não vai dar certo. Agora, parece fazer sentido, né? Que eles estão agora apostando em vamos tentar tirar o Trump daí, vamos tentar derrubá-lo, né?
para colocar quem eles realmente queriam, né? Porque ele investiu uns 100 milhões, assim, para levar o Vance no palco da política. Sem ter o Vance não seria nada, assim, né? Enfim, achei muito interessante. Uhum. Obrigada, Gabriel. Para finalizar, vamos tentar apenas ver qual é a relação é, da religião, no caso J.D. Vance e o Peter Thiel, os dois são católicos, mas ao mesmo tempo eles são libertários. Qual seria o papel da religião nesse contexto deles? Alguém gostaria de comentar? Não entendi a pergunta, perdão. Uhum. É, Qual seria o papel da religião? Porque tanto J.D. Vance como Peter Thiel são católicos, mas ao mesmo tempo também eles têm visões libertárias. Mas qual seria o papel da religião nesse contexto agora, em que eles estão, né, que os Estados Unidos e o mundo também está? Seria algo relevante? O papel da religião seria relevante ou não? Ai, Ei. Uhum. eu acho, pelo que eu vejo, assim, né, é uma ferramenta de manipulação de massas, porque eles não estão realmente interessados no que a Bíblia diz, em fazer uma interpretação metodológica, né, confiável. Ah, o anticristo, mas e a volta de Cristo? Eles não estão nem aí por o ápice do cristianismo, né, a volta de Cristo. Mas eles querem viver não sei quantos centenas e centenas de anos para ir para Marte, enfim, continuar extraindo e, né, colonizando não só a Terra, mas o universo por si só. Então eu vejo a religião nesses casos mais como uma manobra, mais como uma ferramenta de manipulação do que realmente uma crença por parte desses poderosos como algo que, né, transforma a vida deles, que seria o papel da religião, né? Uhum. Obrigada, Lara. Gabriel e em seguida o Matias. Eu não sei se eu concordo 100% com a Lara. Eu estava pensando que o Adventismo, né, é uma das poucas religiões cristãs que acredita no pré-milenialismo, né? Muitos evangélicos, católicos, né, acreditam que haverá um glorioso milênio, né, antes da volta de Cristo. Ou seja, já está assim dentro, né, da visão que eles têm, que essa volta de Cristo é uma coisa muito distante, né? Não uma coisa que nos atinge assim de forma imediata. E eles entendem que nós, entre aspas, né, temos responsabilidade de acelerar, né, que esse milênio glorioso venha, né? E eu acho que muitas decisões que vemos assim Estados Unidos tomando, né, com respeito a Israel, por exemplo, só fazem sentido se a gente entende o modelo religioso por trás, né? Porque o que é um país assim tão pequeno lá no Oriente Médio assim? Não tem muita explicação, a não ser que você acredita que isso tem algum papel profético, assim, né? Então, eu acho que assim a motivação religiosa, ela podemos talvez questionar assim, né, até que ponto o Tyr acredita que Jesus realmente volta literalmente, mas eu acho que uma das coisas que me surpreenderam é que ele não é assim tão raso, né, no que ele decide, como talvez dá a impressão com Elon Musk assim, né? Claro, ele tem suas filosofias por trás do que ele faz, motivação, mas o Thiel é um intelectual. Ele é um intelectual que pensa
desde jovem, assim, é uma pessoa muito treinada em termos de filosofia e religião, né? Então, eu acho que ele tem uma forte motivação religiosa por trás de tudo, sim. Agora, não sei, assim, até que ponto a gente pode dizer, assim, sei lá, o que ele acredita de fato sobre Deus, ou o que seja, né? Uhum. Obrigada, Gabriel. Mati? Eu acho que cuando se mistura religión, estaba intentando pensar en otros países donde no tienen ideas religiosas, más tienen ideas conservadoras, tipo, o sea, Rusia o China. Mas pensaba que cuando vos se coloca a religión, ya inmediatamente o grupo en contrario está do lado do Satanás. Entonces ya no es una pessoa, es un enemigo directamente. No tem como você falar ni poder conversar, porque directamente o bem contra o mal. Así que se pensaba esto. Uhum. Obrigada, Mati. Se não houver nenhum Gabriel? Desculpe. É que é muito assunto, né? Uma coisa que você decidiu não mencionar nesse estudo, e talvez realmente é assunto para outro estudo, né? O conceito que o Tyr tem sobre esse anticristo, né? Que tem um outro personagem, né? Que a gente leu lá em Tessalonicenses, seria aquele que o detém, né? Então ele realmente entende, né? Que esse personagem que detém o anticristo é literalmente um papel a se desempenhar, né? Então ele entende que as coisas sim podem ser atrasadas ou podem ser ainda ser levadas ao caminho certo, né? Se você apoia aquele que detém a obra do homem da iniquidade, né? Um, mas eu acho que isso já abre outro tema. Obrigado, Rai. Por nada, obrigada a vocês. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar um último comentário e também um dever de casa para quem quiser. Mas existe uma teoria desenvolvida por um filósofo chamado, eu vou colocar o nome dele aqui, Michael Foucault, algo assim. E ele desenvolveu uma teoria chamada análise do discurso, onde ele diz que, independente de onde esteja um discurso, seja uma pessoa falando ou uma informação, ou até mesmo quando estamos fazendo uma pesquisa em uma inteligência artificial, nada nunca é neutro. Ela já vem cheia de ideologias para a gente, para todos nós, né? E ele vai citar um pouco sobre as formas como as pessoas recebem essas informações já com ideologias e muitas vezes percebem ou não percebem que não estão tendo uma informação neutra. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Peter Thiel, exclusivamente, ele fala muito sobre essa questão de pensamentos um pouco até sensacionalistas do que seria esse... O que as IAs, por exemplo, as inteligências artificiais, por que seriam um medo? E ele tem todo um embasamento para isso, que não temos tempo de falar agora, mas eu gostaria de deixar para que vocês pudessem pesquisar um pouco mais sobre isso, tudo bem? E sobre essa teoria dessa pessoa sobre a análise do discurso. Podemos orar então para finalizar?
Eu vou convidar vocês para orarem comigo. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia em que estivemos aqui juntas e juntos, onde discutimos um assunto importante e relevante para o nosso tempo. Gostaríamos de pedir para que luz seja derramada sobre nós e que possamos entender e compreender o que o Senhor requer de nós e onde devemos estar e concentrar as nossas ideias e nossas ações. Peço também por um restante de sábado feliz e com as tuas bênçãos. Peço também por cada pessoa que está aqui. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.